Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física e o nosso tema é velocidade média. Um automóvel faz um percurso em 15 minutos com velocidade média de 80 km por hora. Qual o espaço percorrido aproximado pelo automóvel? Então vamos lá. A questão ela te deu duas informações e te pediu uma terceira. Ela te falou que esse automóvel se move com uma velocidade média de 80 km por hora em um intervalo de tempo ΔT de 15 minutos e pediu o espaço percorrido por ele. Quando a questão não especifica como está acontecendo o movimento, você tem que entender que esse movimento ele está sempre na mesma direção e sempre no mesmo sentido. Nesse tipo de caso, espaço percorrido é equivalente ao deslocamento que esse corpo teve. Então são essas três grandezas que a gente tem que relacionar: velocidade média, tempo e o deslocamento. E eu tenho como relacionar essas três grandezas a partir da definição da velocidade média. Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo que esse deslocamento demorou. Como eu quero descobrir o deslocamento, ele tem que ficar isolado. Então eu tiraria o tempo que está dividindo ele e passaria para o outro lado multiplicando. Então ficaria velocidade média vezes o tempo é igual ao ΔS. Muito simples. Qual é o problema? As unidades de medida. Antes de colocar qualquer valor na minha equação, eu tenho que observar as unidades de medida que eu tenho. Para a velocidade, a medida que eu tenho é km por hora. A velocidade ela carrega um pouquinho da medida de distância e um pouquinho da medida de tempo. A parte da distância está em quilômetro. Pô, beleza. Todas as alternativas estão em quilômetro. Então, perfeito. Se eu coloco a velocidade com essa medida, eu já vou obter a resposta em quilômetro, que é o que eu quero. Mas para isso acontecer, a parte temporal tem que estar medida em horas. E o tempo dado pela questão foi dado em minutos. E eu não posso colocar desse jeito, eu tenho que fazer uma adaptação. Mas lembra o seguinte, uma hora tem 60 minutos. Se eu tivesse que passar de hora para minuto, era só multiplicar por 60. Mas no caso eu vou fazer o contrário, eu vou passar de minuto para hora. Então, em vez de multiplicar por 60, eu vou dividir. Então vai ficar 15 dividido por 60 hora. O que eu vou fazer aqui é só simplificar um pouquinho antes de colocar na conta. Tanto 15 quanto 60, eles são divisíveis por 15. Então eu vou simplificar por 15. 15 dividido por 15 dá 1. E 60 dividido por 15 dá 4. Então fica 1/4 de hora. Se você quiser resolver, não tem problema. 1/4 é 0,25. Mas como não é o que a gente quer descobrir, é um caminho, eu vou deixar em forma de fração, que eu acredito que fique mais simples. Agora que as unidades de medida de tempo estão batendo, eu posso colocar os valores na minha equação. Então, no lugar da velocidade, 80, no lugar do tempo, 1/4, e isso será igual ao deslocamento. 80 vezes 1/4 é lembrar o seguinte, tu vai pegar o 80 e multiplicar pelo numerador. 80 vezes 1 é 80. E depois você vai dividir pelo denominador. 80 dividido por 4 dá 20. E a medida já dá em quilômetro porque eu coloquei a velocidade em quilômetros por hora. E se você observar, o seu gabarito está na letra D.